Olá, sexto ano, tudo bom? Nós vamos hoje para a aula 3, lembrando que é o Fernando Pinho, professor de matemática 1 do sexto ano, tá bom? Vamos lá, a nossa terceira aula vai ser composta de duas partes, tá bom? Nós vamos fazer uma correção de atividades da aula anterior, tá? Da aula 2. Peguei alguns da aula 1 também, tá? E vamos falar um pouquinho sobre comparação de frações, pode ser? Vamos lá então. Veja só, a nossa a nossa aula 1 foi sobre o estudo inicial de frações, né? Nós estávamos falando um pouquinho sobre a representação, como que isso é representado através de desenhos, uma fração 3/5 é dividida em 5 partes, né? Pega o 3, então bem a parte inicial, né? E aí depois a gente fez um pouquinho também do número, falando sobre o número misto, transformação do misto em fração imprópria, da fração imprópria para o número misto, tá? Então, vocês fizeram atividades e mandaram a lista, mandou tarefa do livro. Parabéns pelas produções, tá? Eu acho que o caminho é esse, a gente tem que trabalhar mesmo. E participaram do quiz. O pessoal do sexto ano arrasou. Onde eu tenho mais participação no quiz é o sexto ano, tá bom? Depois, na hora que a gente voltar, eu apresento isso para vocês através de uma tabela, tá? E a aula 2 foi sobre frações equivalentes. Então, a gente falou também que uma fração equivalente é aquela que representa a mesma quantidade, mas representada de uma forma diferente, né? Então eu posso representar metade como 1/2, como 4/8, tenho diferentes maneiras de representar esse valor, tá bom? Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos para a nossa primeira parte então, que é a correção de alguns exercícios, tá? Eu separei alguns exercícios da lista da aula 1 e é isso que nós vamos fazer agora. Vamos lá? Vamos à correção então. Vamos fazer aqui, ó, página 201, exercício número 3, tá? Essa foi uma das questões que ficou para casa na aula 2, tá? É o seguinte, nós vimos lá que fração equivalente é aquela que quando eu multiplico o denominador por um número, eu vou multiplicar o numerador pelo mesmo número. Eu vou ter uma fração equivalente a ela. Professor, por que você colocou 3? Porque eu já vi aqui, ó. 7 para virar 21 vezes 3. Então, 5 vai ter que fazer vezes 3 também, certo? Então, aqui vai ter que ser 15. Então, quer dizer, 5 sétimos é a mesma coisa que 15 21. Porque se o 7 para virar 21 foi vezes 3, 5 vezes 3 deu 15. Tá vendo? Olha essa. 44 oitavos, ele quer que vira essa fração. Para ela ser equivalente, o número que eu multipliquei aqui tem que multiplicar aqui também. Pessoal, mas aqui não multiplicou. Justamente, se você olhar daqui para cá, né, você vê que na verdade ele dividiu, né? Dividiu por 4. Tá? Então, pegar a fração equivalente não é só multiplicar, né? Eu posso dividir também. Ah, mas eu olhei daqui para cá, pessoal, e foi vezes. Pode ser também, né? 11 para virar 44 foi vezes 4. Então, depende da ordem como você quer verificar, tá? Mas, de toda forma, são frações equivalentes. Então, 44 para virar 11, eu dividi por 4. Então, vou ter que dividir por 4 aqui também, ó. Não é? 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, aqui tinha que ser o 2, ó. Tá vendo? É tranquilo, né? 4 agora virou 44 vezes 11. Se multiplicar por 11 embaixo, desculpa, em cima, vai ter que multiplicar embaixo também. 6 vezes 11, então aqui tinha que ser, tá bom? 12 para virar 60 vezes 5. Então aqui vai ter que ser vezes 5, ó, professor. Tá vendo, meninos? Ó, 4 virou 16 vezes 4. Então, aqui tinha que multiplicar por 4 também, ó. Qual o número que eu multiplico por 4 para dar 36? Ó, 9, né? 9 vezes 4 deu 36, tá vendo? O professor tá fazendo uma bagunça aí, mas acho que dá para entender. Esse aqui dividiu por 7, tá? Esse de cima também vai dividir. O professor não sei fazer de cabeça, então faz no cantinho aí, ó. 84 dividido por 7. 1 vezes 7, 7, restou 1. 2 vezes 7, 14. Bom?
Então, quer dizer, aqui em cima tinha que ser 12. Ok? Ok, agora vamos estudar um pouquinho sobre a comparação de frações, tá? Dentro da comparação de frações, nós temos alguns exemplos aqui, tá? Comparar é dizer quem é maior, né? Ou igual também, pode ser, né? Eu peguei a fração 3/15 e 7/15. Quem é maior? Ok? Como que eu faço para dizer qual fração representa uma maior quantidade? Eu tenho o seguinte, esse primeiro exemplo é simples porque eu dividi em 15 partes e peguei 3. O outro eu dividi em 15 partes, voltou, né? Peguei 15 partes e peguei 7. Eu vou pegar aqui uma canetinha para ficar melhor para a gente. Tá? Então, 15 partes pegou 3, 15 partes pegou 7, então ficou fácil, professor. 7/15 é maior, não é? Então, e se eu pegar 5 partes do inteiro que foi dividido em 11 e também 5 partes do inteiro que foi dividido em 8, né? A gente é muito comum dizer que é o seguinte, quanto mais eu divido, menor será a parte. Portanto, se eu pegar 5 partes em um, 5 partes no outro, eu não vou estar pegando o mesmo tanto, porque pensando que uma pizza dividida em 8 partes eu como 5, né, eu vou estar comendo mais do que uma pizza que foi dividida em 11, então ela dividiu mais, os pedaços ficaram menores, né? E se eu pegar 5, então eu vou estar pegando menos, tá? Então 5/8 é maior, porque essa pizza foi dividida em menos pedaços, os pedaços ficaram maiores, e eu prefiro pegar 5 partes aqui do que 5 partes na primeira, tá bom? Outro exemplo, 3/6 ou 8/15. Observe que os primeiros dois exemplos que eu fiz, no primeiro eu peguei denominador igual para dizer que os tamanhos eram iguais, portanto 7 era maior que 3. Aqui eu peguei numerador igual e, portanto, aquele que divide menos é maior. Agora, nesse terceiro exemplo, não tem nada igual, nem numerador e nem denominador. Como que eu faço para dizer que é maior? Eu ainda vou usar a lógica nesse exemplo, tá bom? 3/6 é o inteiro que foi dividido em 6 partes e eu peguei 3. Portanto, eu peguei metade. 8 partes de um inteiro que foi dividido em 15, tá? É mais da metade. Porque pensando que a metade de 15 é 7,5, né, meninos? Se eu pegar 8, eu vou estar pegando um pouquinho mais que a metade. Então, observe que essa fração é mais do que meio. Ah, mas é um pouquinho maior, professor, mas é maior, não é mesmo? Então, 8/15 é maior. O quarto exemplo que eu trouxe é 2/3 e 10/22. 2/3 é mais da metade. 10/22 é menos da metade. Professor, como que você sabe? Peraí. Se você dividir em 22, meninos, para você pintar metade, você teria que pintar 11. Ele pintou 10. Tá bom? 3 não tem metade? Professor? Tem, dá vírgula, né? Metade de 3 é 1,5. Se eu pegar 2, eu peguei mais da metade. Tá bom? Então, nesse exemplo, 2/3 é maior. Então, esses 4 exemplos eu trouxe para dizer o seguinte, nem sempre a gente vai para os cálculos, né? Às vezes, olhar um pouquinho, lembrar da representação, o que significa a fração, já será suficiente para dizer que é maior, tá? Mas eu preciso de um método que vale sempre, até para esses exercícios anteriores. Pessoal, eu não percebi, esse era mais que a metade, menos que a metade, como que eu deveria fazer? Peguei um exemplo aqui, ó, 5/6, 8/10, os dois são mais que a metade, então eu não posso dizer que é maior, tá bom? Vou fazer o seguinte, se o denominador tivesse igual, já facilitaria bastante, né? Já ficaria bem mais fácil. Então, vou fazer o seguinte, vou tentar igualar esses denominadores. 6 e o 10, o Stênio deve ter ensinado a fazer MMC para vocês. A gente faz o MMC entre 6 e 10, encontra 30 como um múltiplo do 6 e como um múltiplo do 10, tá bom? Agora, o 6 para virar 30, eu preciso ver uma fração equivalente a essa, para não alterar os valores, né? Acabamos de estudar a fração equivalente, então observa aqui, 6 para virar 30 é vezes 5. Então, 5 vezes 5, 25. Olha só, aqui era 6 para virar 30 vezes 5. Se eu multiplicar por 5 aqui, 5 vezes 5, olha aqui, ó, 25. Tá bom? Vamos observar a segunda fração. 8/10. O 10 para virar 30 vezes 3. 3 vezes 8,
24. Então, 25/30 é maior que 24/30? Essa fração eu peguei dessa primeira, então 5/6 é maior. Né? Observe que nem se fizesse o desenho daria para perceber, hein? Por quê? Essa fração é só 1/30 maior do que essa. Pensa no inteiro dividido em 30 partes que eu pego 1. Se eu pegar 1, esse é muito pequeno, né? Então, é um pouco maior, mas ainda assim, 5/6 é maior que 8/10. Tá bom? Vamos para o próximo? Peguei outro exemplo. 5/12 ou 7/20? Quem é maior? Essa é menos da metade, essa também. Professor, essa é bem menos que a metade. Metade é 10, essa é 7. Metade é 6, essa é 5, um pouquinho menos. Então é essa, pessoal. Aí, cuidado, né? Por quê? Esse falta 3 partes para o inteiro. Mas esse inteiro foi dividido em 20. Tá bom? Esse inteiro foi dividido em 12. Não são pedaços iguais. Eu não posso ir por aí, não. Cuidado, tá? Vamos lá. 12 e o 20. Eu quero igualar esses denominadores. 12 e o 20, eu acredito que a gente consegue igualar no 60, tá? Como que vira 60? O 12 para virar 60 vezes 5. 5 vezes 5, novamente, deu 25, né? Só que agora é 25/60. Olha o outro, aqui era 20, para virar 60 vezes 3, 3 vezes 7 dá 21. Quem é maior? Opa, aqui é 60, meninos, ó, desculpa, hein? Então, 25/60 é maior que 21/60, tá? Aqui tá errado. Perfeito? Então, 5/12 é maior. É muito difícil aprender matemática sem fazer exercício. Meninos, só assistindo esses vídeos, ouvindo o professor aqui, não é suficiente. A gente precisa tentar, precisa partir por exercício, resolver, tá? Então, essa videoaula eu fiz fazendo correções para vocês retomarem, dar uma olhada, ver o que errou. A gente precisa fazer isso da maneira como fazíamos na sala, tá? E eu preciso passar uma tarefa para vocês tentarem e progredirem. A gente só consegue avançar quando a gente começa a tentar e fazer e acertar, tá bom? Então, a tarefa de casa, página 206, exercício 5 ao 8, tá bom? É pequena, dá para fazer bem de acordo com o que a gente acabou de falar. Não tô dando conta. Tenta dar uma leitura no livro, página 205, 206, fala disso que a gente fez. Rever o vídeo, dá pause, tá? Use esses recursos para poder tá estudando em casa. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.